Menino órfão de 4 anos sofre agressão ao tentar roubar para comer em feira, mas uma milionária vê a cena e o que ela faz é incrível. Comente dando uma nota de 0 a 10 para a minha história. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. A pequena mão trêmula se esticou em direção à maçã vermelha brilhante que pendia tentadoramente da barraca da feira. O menino órfão de 4 anos, com a aparência frágil de uma criança de apenas 2, devido à desnutrição extrema, mal conseguia alcançar a fruta que representava sua única esperança de matar a fome que corroía seu estômago vazio há 2 dias. Seus olhos escuros e fundos refletiam o desespero de quem conhecia apenas a crueldade do mundo, enquanto seus dedos magros roçavam levemente a casca lisa da maçã. O grito do feirante ecoou entre as barracas como um trovão ameaçador. O homem robusto e de rosto vermelho pelo calor do sol avançou com fúria descontrolada, seus olhos injetados de raiva fixos na criança esquálida que ousara tocar em sua mercadoria. O tapa violento atingiu o rosto delicado do menino com uma força desproporcional, o som seco do impacto cortando o ar como uma chicotada. O pequeno corpo foi arremessado contra o chão empoeirado da feira, seus joelhos magros raspando no asfalto áspero, enquanto lágrimas silenciosas começavam a escorrer por suas bochechas sujas. O sangue quente brotou de seu nariz ferido, tingindo de vermelho a manga rasgada da camisa amarelada que vestia há semanas. Os palavrões do feirante continuavam ecoando pelo ambiente, cada insulto como uma punhalada na alma já ferida da criança. Os transeuntes da feira se afastaram com nojo e indiferença, seus olhares carregados de desprezo dirigidos àquela figura patética no chão. Algumas pessoas balançavam a cabeça com reprovação. Outras sussurravam comentários maldosos sobre pivetes e ladrõezinhos, como se a fome de uma criança fosse um crime imperdoável. Ninguém se movia para ajudar, ninguém demonstrava a menor compaixão pela situação desesperadora que se desenrolava diante de seus olhos. Do outro lado da rua, dentro de um carro de luxo com vidros escuros, uma mulher de 30 anos observava a cena horrível, com o coração apertado de angústia. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros cobertos por um vestido de grife que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Seu rosto de traços delicados e pele impecável poderia estar estampado em qualquer revista de moda, e sua presença magnética fazia com que as pessoas se voltassem para admirá-la onde quer que fosse. A milionária havia acumulado sua imensa fortuna através de investimentos inteligentes na bolsa de valores e aplicações em criptomoedas, que se valorizaram exponencialmente ao longo dos anos. Seu patrimônio em dólares crescia constantemente, alimentado por dividendos de ações e juros de aplicações diversificadas, que garantiam um fluxo de caixa abundante. Ela possuía ativos espalhados por diferentes fundos de investimento, além de uma herança considerável deixada pelos pais adotivos que a haviam criado com todo o amor do mundo. Mas naquele momento, toda sua riqueza e sucesso pareciam insignificantes diante do sofrimento daquela criança indefesa. Algo profundo em seu peito se contraiu com uma dor inexplicável, como se uma memória enterrada tentasse emergir das profundezas de sua mente. Sem hesitar, ela abriu a porta do veículo e desceu com elegância, seus saltos altos repicando no asfalto enquanto caminhava determinada em direção ao menino que ainda estava caído. Os curiosos começaram a sussurrar entre si, reconhecendo sua figura dos jornais de sociedade, onde aparecia frequentemente em eventos beneficentes e festas da alta sociedade. Alguns tiraram fotos discretamente com seus celulares, surpresos ao ver uma pessoa tão importante se envolvendo com um moleque de rua.
A milionária ignorou completamente os olhares e comentários, focando apenas na criança ferida que tentava se levantar sozinha. Ela se ajoelhou no chão sujo da feira, sem se importar com o vestido caríssimo, que se manchava de poeira e terra. Suas mãos delicadas, sempre protegidas por cremes hidratantes e tratamentos de beleza, tocaram gentilmente o rosto machucado do menino enquanto sussurrava palavras doces de conforto. Retirou de sua bolsa de grife um lenço de seda bordado à mão e começou a limpar cuidadosamente o sangue que escorria do nariz ferido da criança. O menino órfão recuou assustado, seus olhos arregalados de terror, fixos naquela mulher elegante que se aproximava. Durante os meses que vivera nas ruas da grande metrópole caótica, após fugir do orfanato cruel onde sofrera maus tratos inimagináveis, ele aprendera que todos os adultos representavam perigo. Suas pequenas mãos tremeram enquanto ele se preparava para correr, certo de que aquela senhora bonita também iria machucá-lo como todos os outros faziam. A voz suave da milionária o acalmou gradualmente. Suas palavras carinhosas penetrando através das barreiras de medo que a criança havia construído ao redor de seu coração ferido. Ela se levantou com calma e caminhou até a barraca do feirante, que mudou completamente de postura ao reconhecer quem era aquela cliente especial. Comprou várias frutas, pães frescos e biscoitos, pagando generosamente e deixando o homem constrangido por sua atitude anterior. O menino devorou a comida, oferecida com desespero faminto, suas lágrimas se misturando aos pedaços de pão que engolia rapidamente, como se temesse que alguém fosse tirar aquela refeição de suas mãos a qualquer momento. A milionária o observava com uma mistura de compaixão e determinação crescendo em seu peito, sentindo que aquele encontro não havia sido uma coincidência, mas sim um chamado do destino que ela não poderia ignorar. Durante as 3 semanas seguintes, a milionária retornava religiosamente àquela feira no mesmo horário, sempre carregando sacolas com comida nutritiva, roupas limpas e pequenos brinquedos para o menino órfão. Ela havia reorganizado completamente sua agenda de compromissos empresariais e eventos sociais, cancelando reuniões importantes com investidores e recusando convites para jantares da alta sociedade, tudo para ter certeza de que estaria presente no momento em que a criança aparecesse. O garoto inicialmente se escondia entre as barracas, observando-a de longe com desconfiança, mas a fome sempre falava mais alto que o medo. Aos poucos, ele começou a se aproximar mais rapidamente quando a via chegando, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e cautela. A milionária percebeu que ele havia criado um ritual próprio. Primeiro observava se ela estava sozinha, depois verificava se não havia outros adultos por perto que pudessem representar a ameaça, e só então se aproximava com passos hesitantes. Através de conversas fragmentadas em sua linguagem infantil, entrecortada por soluços e pausas temerosas, o menino começou a revelar pedaços de sua história trágica. Contou sobre o orfanato onde havia vivido, um lugar sombrio dirigido por pessoas cruéis, que castigavam as crianças por qualquer motivo insignificante. Descreveu como era trancado em quartos escuros e úmidos quando chorava de saudade dos pais que nunca conhecera e como alguns funcionários gritavam palavrões horríveis que ecoavam pelos corredores gelados durante a madrugada. A milionária sentia seu coração se despedaçar a cada relato, mas algo ainda mais perturbador começou a se manifestar em sua mente. Fragmentos de memórias que ela pensava ter esquecido completamente começaram a emergir como fantasmas do passado, trazendo sensações de claustrofobia e desespero que não conseguia explicar. Havia algo familiar demais naquelas descrições, como se ela própria tivesse vivenciado experiências similares em algum momento distante de sua infância.
O menino revelou que havia fugido numa noite particularmente fria, quando os gritos de outras crianças sendo castigadas se tornaram insuportáveis para seus ouvidos sensíveis. Conseguiu escalar uma janela quebrada no segundo andar e desceu por uma árvore cujos galhos arranharam sua pele delicada, deixando cicatrizes que ainda eram visíveis em seus braços magros. Desde então, vivia embaixo de uma ponte próxima ao centro da cidade, construindo um pequeno abrigo improvisado com papelões e pedaços de lona encontrados no lixo. Durante o dia, ele perambulava pelas ruas em busca de comida, revirando lixeiras atrás de restos aproveitáveis e pedindo esmolas aos transeuntes apressados que raramente paravam para olhá-lo. Algumas vezes conseguia alguns trocados, mas na maioria das ocasiões recebia apenas olhares de repulsa e palavras duras que o faziam se sentir como um estorvo indesejado no mundo. As noites eram as piores, quando o frio penetrava em seus ossos frágeis e os pesadelos sobre o orfanato o acordavam gritando no escuro. A milionária descobriu que o menino tinha pavor de ser encontrado pelos funcionários do orfanato, vivendo em constante estado de alerta e sempre pronto para correr ao menor sinal de perigo. Ele havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar adultos que pudessem estar procurando por ele, escondendo-se em becos estreitos e subindo em telhados baixos sempre que via carros parados ou pessoas fazendo perguntas sobre uma criança desaparecida. Conforme os dias passavam, a conexão entre eles se fortalecia de maneira inexplicável. A milionária sentia que estava olhando para uma versão masculina de si mesma quando criança, embora não conseguisse acessar completamente essas memórias enterradas. Havia momentos em que observava os gestos do menino e tinha a sensação de estar vendo seu próprio reflexo do passado, como se estivesse sendo confrontada com fantasmas de uma época que sua mente havia escolhido esquecer. O ponto de virada chegou quando ela decidiu que não podia mais suportar ver aquela criança sofrendo nas ruas. Uma tarde chuvosa, enquanto o menino tiritava de frio embaixo da marquise de uma loja fechada, a milionária se aproximou com uma proposta que mudaria tudo. Ajoelhou-se na altura dele e, com voz trêmula de emoção, ofereceu-lhe um lar verdadeiro em sua mansão, onde teria um quarto quentinho, comida sempre disponível e nunca mais precisaria ter medo. A reação da criança foi devastadora e completamente inesperada. Os olhos do menino se arregalaram de terror absoluto, como se ela tivesse acabado de ameaçá-lo com a pior coisa imaginável. Ele começou a gritar desesperadamente, dizendo que não queria ir para outro lugar onde adultos podiam machucá-lo, que preferia morrer de frio na rua a ser trancado novamente em quartos escuros. Suas palavras cortaram o coração da milionária como navalhas afiadas. Antes que ela pudesse explicar suas intenções ou acalmá-lo, o menino saltou da marquise e saiu correndo pela chuva torrencial, seus pés descalços escorregando nas poças d'água, enquanto desaparecia entre as ruelas estreitas do bairro pobre. A milionária tentou correr atrás dele, mas seus saltos altos e o vestido elegante a atrapalhavam, e logo o perdeu de vista entre a multidão de pedestres que se protegiam da tempestade. Ela ficou parada no meio da chuva, completamente encharcada e desesperada, gritando o nome carinhoso que havia dado para o menino, mas só ecoou o silêncio cruel da cidade indiferente. Lágrimas se misturavam com a água da chuva em seu rosto, enquanto a realização terrível de que havia perdido a criança, que considerava quase como um filho, a golpeava com força devastadora. Naquela noite, a milionária não conseguiu pregar os olhos. Caminhou pelos cômodos vazios de sua mansão luxuosa, sentindo pela primeira vez o peso opressor da solidão que a rodeava. Todos os seus bens materiais, suas aplicações milionárias e seu sucesso financeiro pareciam completamente sem sentido diante da ausência daquela criança sofrida que havia tocado sua alma de forma tão profunda.
Na manhã seguinte, ela iniciou uma busca desesperada que consumiria todas as suas energias pelos próximos dias. Contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas generosas para quem trouxesse informações sobre o paradeiro do menino e pessoalmente percorreu cada ruela, cada ponte, cada local onde uma criança assustada poderia se esconder. Mas o garoto havia simplesmente desaparecido, como se a terra tivesse se aberto e o engolido para sempre. Durante 5 semanas intermináveis, a milionária transformou sua vida numa missão obsessiva de encontrar o menino desaparecido. Seus investidores começaram a questionar sua ausência constante das reuniões da empresa, e seus amigos da alta sociedade sussurravam sobre seu comportamento estranho e sua aparência cada vez mais descuidada. Ela havia emagrecido visivelmente, seus olhos estavam sempre vermelhos de tanto chorar, e suas roupas caras foram substituídas por trajes mais simples, que facilitavam suas incursões pelos bairros pobres da cidade. A investigação particular que contratou começou a revelar informações perturbadoras sobre o orfanato de onde o menino havia fugido. O investigador, um homem experiente de meia idade, com décadas de experiência em casos difíceis, trouxe relatórios que fizeram o sangue da milionária gelar nas veias. Várias crianças haviam desaparecido misteriosamente daquela instituição ao longo dos últimos 10 anos, sempre classificadas oficialmente como fugas, mas sem que nenhuma delas jamais fosse encontrada ou retornasse voluntariamente. Os funcionários do orfanato mantinham registros falsificados, omitindo detalhes sobre os maus tratos e criando versões inventadas sobre o comportamento das crianças para justificar os castigos severos. Havia denúncias arquivadas de vizinhos que relatavam gritos vindos do prédio durante as madrugadas, mas todas foram sistematicamente ignoradas pelas autoridades locais que recebiam propinas para manter silêncio sobre as irregularidades. A descoberta mais chocante veio quando o investigador conseguiu acesso aos arquivos antigos da instituição através de um ex-funcionário arrependido que concordou em falar em troca de proteção. O menino órfão não era apenas mais uma criança abandonada como tantas outras, mas havia chegado ao orfanato com uma pequena corrente de ouro no pescoço, gravada com símbolos que poderiam indicar sua verdadeira origem familiar. Os funcionários corruptos haviam vendido a joia imediatamente após sua chegada, apagando assim a única pista que poderia conectá-lo ao seu passado. Essa revelação despertou uma fúria incontrolável no peito da milionária, que decidiu tomar medidas mais drásticas em sua busca. Utilizou parte de sua fortuna para contratar uma equipe maior de investigadores e começou a ofertar recompensas cada vez mais substanciais para qualquer informação que levasse ao paradeiro do garoto. Seus fundos de investimento foram parcialmente liquidados para financiar essa operação, demonstrando que ela estava disposta a sacrificar sua riqueza acumulada, se necessário. A primeira pista real surgiu quando uma mulher idosa que vendia flores numa esquina distante relatou ter visto uma criança pequena e magra fuçando nos contêineres de lixo atrás de um depósito abandonado na periferia da cidade. A descrição batia perfeitamente com as características do menino, incluindo uma cicatriz específica no braço esquerdo que ele havia mostrado à milionária durante uma de suas conversas. Quando ela chegou ao local indicado, seus piores temores se confirmaram. O depósito era um prédio decadente e perigoso, com vidros quebrados, estrutura comprometida e odor nauseante de mofo e decomposição. Entre os escombros e lixo acumulado, ela encontrou pequenos vestígios da presença de uma criança. Pedaços de tecido que reconheceu como sendo da camisa que havia dado ao menino, restos de comida que correspondia aos alimentos que costumava levar, e um desenho infantil rabiscado na parede com carvão.
O desenho mostrava duas figuras de mãos dadas sob um sol sorridente, claramente representando ela e o menino juntos. Essa descoberta fez com que suas lágrimas jorrassem incontrolavelmente, pois percebeu que, apesar de todo o medo e desconfiança, a criança também havia desenvolvido sentimentos profundos por ela e considerava aquela relação especial. Durante 3 dias consecutivos, a milionária acampou nas proximidades do depósito, escondida em seu carro e observando qualquer movimento que pudesse indicar o retorno do menino. Ela levava comida fresca e água limpa, deixando-as estrategicamente em locais onde ele pudesse encontrá-las facilmente. Na terceira noite, quando a chuva torrencial açoitava a cidade, ela finalmente o viu. O menino apareceu como uma sombra frágil entre os escombros, ainda mais magro e doente do que quando havia fugido. Sua pele estava pálida como papel, seus lábios rachados pela desidratação, e ele tossia constantemente com um som áspero que denunciava problemas respiratórios graves. Ao ver a comida deixada pela milionária, ele olhou ao redor com paranoia extrema, antes de se aproximar, como um animal selvagem, verificando se não havia predadores na área. A milionária saiu lentamente do carro, mantendo movimentos cuidadosos para não assustá-lo novamente. Suas palavras foram carinhosas e pacientes, explicando que não queria forçá-lo a nada, que apenas desejava ajudá-lo a ficar saudável e seguro. O menino a observou com olhos que misturavam desejo desesperado de acreditar nela com terror profundo de ser magoado novamente. Durante 2 horas, sob a chuva gelada, eles conversaram em voz baixa enquanto ele comia vorazmente a comida que ela havia trazido. O garoto revelou que havia presenciado coisas terríveis no orfanato que não conseguia esquecer. Cenas que o faziam acordar gritando todas as noites. Alguns funcionários ameaçavam as crianças constantemente, dizendo que coisas piores aconteceriam se alguma delas contasse para alguém de fora sobre o que viam ali dentro. A milionária compreendeu que a desconfiança do menino não era apenas medo infantil, mas uma resposta traumática baseada em experiências reais de horror e violência psicológica. Ela percebeu que ganhar sua confiança novamente seria um processo longo e delicado, que exigiria paciência infinita e muita demonstração de que suas intenções eram genuinamente amorosas. Naquela noite, em vez de insistir que ele fosse com ela, a milionária tomou uma decisão surpreendente. Ofereceu-se para voltar todos os dias ao mesmo horário, trazendo comida, remédios e roupas secas, até que ele se sentisse pronto para aceitar sua ajuda de forma mais definitiva. Essa abordagem menospressiva acalmou o menino visivelmente, e pela primeira vez desde o reencontro, ele esboçou um sorriso tímido. Quando ela se preparava para partir, o garoto sussurrou algo que mudaria completamente o rumo de toda a situação. Ele revelou que lembrava vagamente de ter visto uma mulher muito parecida com ela visitando o orfanato anos atrás. Uma senhora elegante que fazia perguntas sobre crianças adotadas e parecia estar procurando por alguém específico. Essa informação atingiu a milionária como um raio, despertando memórias fragmentadas que havia tentado suprimir durante toda a vida adulta. As palavras do menino sobre a mulher parecida com ela ecoaram na mente da milionária durante toda a noite insone que se seguiu. Pela primeira vez em décadas, fragmentos de memórias reprimidas começaram a emergir com clareza assustadora. Imagens borradas de corredores escuros, o cheiro de desinfetante misturado com mofo e a sensação aterrorizante de estar completamente sozinha e indefesa. Ela lembrou-se vagamente de uma época anterior à adoção, quando também havia sido apenas mais uma criança perdida no sistema. Na manhã seguinte, ela procurou seus pais adotivos, um casal de empresários bem-sucedidos que sempre havia sido evasivo sobre os detalhes de como a encontraram. Sentados na sala luxuosa da casa onde havia crescido,
Eles finalmente revelaram a verdade que guardavam há 26 anos. Ela havia sido adotada exatamente daquele mesmo orfanato quando tinha 4 anos, em condições traumáticas similares às que o menino havia descrito. A mãe adotiva, uma mulher elegante de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos cheios de lágrimas, contou como havia visitado várias instituições procurando por uma criança para adotar. Quando chegou naquele orfanato específico, encontrou uma menina pequena e assustada, encolhida num canto, com marcas de maus tratos evidentes e um medo profundo de qualquer contato adulto. Essa criança era ela própria, embora suas memórias traumáticas tivessem sido suprimidas pelo amor e cuidado que recebeu posteriormente. O pai adotivo, um homem de negócios respeitado, que havia acumulado riqueza considerável através de investimentos em ações e aplicações diversificadas, revelou que tentaram denunciar as irregularidades que presenciaram no orfanato na época. Porém, as autoridades locais estavam envolvidas num esquema de corrupção que protegia a instituição, e suas denúncias foram sistematicamente ignoradas. Eles se concentraram então em dar à filha adotiva todo o amor e estabilidade que ela precisava para superar os traumas da primeira infância. Essa revelação transformou completamente a compreensão da milionária sobre sua conexão com o menino órfão. Não era apenas compaixão que sentia por ele, mas reconhecimento profundo de sua própria história, refletida no sofrimento daquela criança. Ela percebeu que salvar aquele garoto era também uma forma de curar as feridas não resolvidas de seu próprio passado, criando um círculo de cura que beneficiaria ambos. Armada com essa nova consciência e determinação redobrada, ela retornou ao depósito abandonado com um plano cuidadosamente elaborado. Durante as 3 semanas seguintes, estabeleceu uma rotina de visitas diárias que lentamente reconstruiu a confiança do menino. Trouxe não apenas comida e roupas, mas também remédios para tratar sua tosse persistente e vitaminas para combater a desnutrição severa. O processo de conquista da confiança foi gradual e delicado como o trabalho de um ourives. A milionária nunca pressionou, nunca insistiu, apenas demonstrou consistentemente que suas palavras correspondiam às suas ações. Ela chegava sempre no mesmo horário, mantinha as promessas que fazia e respeitava os limites que o menino estabelecia sobre proximidade física e duração das visitas. Paralelamente, ela iniciou um processo legal complexo para denunciar as irregularidades do orfanato e criar um caminho seguro para a adoção do menino. Utilizou parte significativa de sua fortuna para contratar os melhores advogados especializados em direitos infantis, e sua influência social foi mobilizada para pressionar as autoridades a investigarem as denúncias que durante anos foram ignoradas. O breakthrough emocional aconteceu numa tarde chuvosa, quando o menino finalmente permitiu que ela o abraçasse. Esse momento simples representou uma vitória monumental, pois significava que ele havia começado a associar o toque adulto com segurança em vez de dor. Lágrimas rolaram pelo rosto de ambos enquanto se abraçavam, 2 almas feridas encontrando cura uma na outra. Durante essas semanas de reconstrução de confiança, o menino gradualmente revelou mais detalhes sobre os horrores que havia presenciado no orfanato. Funcionários que trancavam crianças em porões escuros como castigo, refeições propositalmente escassas para manter as crianças fracas demais para se rebelarem, e um clima de terror constante que impedia qualquer tentativa de denúncia externa. A milionária documentou cuidadosamente cada relato, criando um dossiê detalhado que seria fundamental para o processo legal. Seu patrimônio, construído através de anos de investimentos inteligentes em fundos diversificados e aplicações em ouro e criptomoedas,
foi parcialmente direcionado para financiar uma investigação mais ampla que beneficiaria não apenas o menino, mas todas as crianças que ainda estavam presas naquele sistema corrupto. A descoberta mais impactante veio quando os investigadores encontraram a corrente de ouro que havia sido roubada do menino quando chegou ao orfanato. A joia havia sido vendida para um comerciante local que ainda a possuía, e os símbolos gravados nela revelaram uma conexão surpreendente. A corrente pertencia a uma família que havia falecido num acidente, e o menino era o único herdeiro de uma herança considerável que estava sendo administrada por um banco há anos. Essa revelação mudou completamente o status legal da criança, pois ela não era apenas um órfão abandonado, mas tinha direitos legítimos sobre bens que poderiam garantir seu futuro financeiro. A milionária percebeu que o destino havia conspirado para uni-los não apenas por necessidade emocional mútua, mas porque ambos tinham recursos para se ajudarem de maneiras que transcendiam a simples caridade. O momento decisivo chegou quando todos os obstáculos legais foram finalmente superados. O orfanato foi fechado e seus funcionários corruptos foram processados. Outras crianças foram relocadas para instituições adequadas e o processo de adoção do menino foi aprovado oficialmente. Numa tarde ensolarada, 6 meses após o primeiro encontro na feira, os papéis foram assinados numa cerimônia simples, mas profundamente emocional. Quando chegaram à mansão, que agora seria o lar do menino, ele a surpreendeu ao entregar-lhe um pequeno desenho amassado que havia guardado secretamente durante todas aquelas semanas difíceis. O papel mostrava 2 figuras sorrindo de mãos dadas numa casa colorida, com um sol brilhante no céu e flores espalhadas pelo jardim. Embaixo, em letras trêmulas mas cuidadosas, ele havia escrito: "Obrigado, mamãe". Naquele momento, a milionária compreendeu que toda a sua riqueza material, todos seus investimentos lucrativos e aplicações rentáveis eram insignificantes comparados ao tesouro que havia encontrado naquela criança corajosa. Ela havia ganhado não apenas um filho, mas também a cura para suas próprias feridas emocionais e um propósito maior para sua vida privilegiada. O menino, agora saudável e seguro, corria pelos jardins da mansão com a energia natural de uma criança de 4 anos que finalmente podia ser apenas isso, uma criança. Seus pesadelos se tornaram cada vez menos frequentes, substituídos por sonhos coloridos, sobre aventuras no parque e brincadeiras com os novos amigos da escola particular onde estava matriculado. A história se encerrava com ambos encontrando na família construída pelo amor uma força maior que qualquer trauma do passado, provando que, às vezes, os maiores milagres vêm disfarçados de pequenos encontros aparentemente casuais, e que o verdadeiro valor da vida não se mede em dólares ou patrimônio, mas na capacidade de transformar sofrimento em esperança e solidão em amor incondicional. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10 e muito obrigado.